Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo de número 29, ou 36, aliás. Mateus 24, 36. É uma mensagem que tem sempre que estar sendo pregada na igreja para relembrar, pessoal. Por quê, pastor? Porque é uma mensagem que nos chama a atenção, gente. E, de certa forma, nos prepara para o dia da vinda do Senhor. Amém, pessoal? Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Todo mundo achou? Já vou começar a ler aqui, hein? Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu quem? Pai. Então, o Senhor Jesus Cristo aqui, ele vem dando ensinamento, irmãos, e aqui ele vem falando do princípio das dores. E aí ele já entra nessa parte aqui também, que é algo mais profundo, dizendo que daquele dia e hora ninguém sabe. O mundo, irmão, tem vivido um período de instabilidade, de incerteza. E nós que somos de Deus precisamos a cada dia mais aplicar o coração em querer Deus, em buscar mais de Deus. O que é que acontece? O sistema do mundo está fazendo as pessoas, muitas vezes, por interesse de suprir uma certa necessidade, uma carência, por excesso de muitas vezes querer fazer a pessoa mostrar um certo status, um certo poder aquisitivo, está levando a pessoa por caminhos que não são agradáveis aos olhos de Deus. E a palavra do Senhor diz para a gente, há caminho que aos homens parece o quê? Direito, perfeito, mas o seu fim é caminho de quê, pessoal? De morte. E se você parar para raciocinar, muitos são os caminhos que levam para a morte. Pastor, mas se a pessoa não está pecando, certo? Mas às vezes a pessoa não está vivendo um pecado, mas existem coisas que atrapalham a vida dela, que embaraçam a vida dela. E tem situações que faz ela se afastar de Deus sem muitas vezes estar pecando. Exemplo, a pessoa se envolve muitas vezes com o trabalho. Trabalho é pecado, gente? Hã? É pecado? Se for pecado, tá todo mundo aqui dentro d'água, né? Ou que tem alguém que não vai trabalhar aí? Tem alguém que fala assim, eu quero descobrir quem inventou trabalho? Sei não, né? Que tem uns aí por fora aí que fala assim, eu quero descobrir quem inventou trabalho. Não sabendo ele que o trabalho foi inventado pelo próprio Deus, né? O pastor como, irmãos? Era pra gente viver de boa, tranquilo. Era para todos nós aqui, meu amigo, tá sossegado. Sim ou não, gente? Era. Imagine você levantar de manhã e não ter que fazer nada, só tranquilo ali, e todo mundo comer do bom e do melhor, mas aí nosso irmão Adão foi na pilha da Eva, que foi na pilha da tal da serpente, e o que foi que aconteceu? Bagunçou com todo mundo, né, gente? Até hoje a gente paga o preço, né? Mas isso é conversa para depois lá. Lá no céu, se vocês quiserem tirar satisfação para isso, vocês vão tirar lá. Eu não vou, não. Amém? O que é que acontece aqui, pessoal? A pessoa muitas vezes começa a se envolver demais com o trabalho. E quanto mais ela trabalha, ou seja, quanto mais ela produz, mais ela vai ter o que para ela? Gente? Retorno. Tem ou não tem? Ou o trabalho de vocês é em vão? O trabalho de vocês é em vão? Não. Todo mundo que trabalha, ele tem que ter o quê? Um retorno. Ah, pastor, mas eu sou, como aqui em Salvador o pessoal fala, eu sou CLT, né? Para minha região a gente fala carteira assinada, ou fichado. Cada lugar o pessoal tem uma... O bom de a gente andar em vários lugares é por causa disso, mas a gente aprende um bocado né? Então o que é que acontece, irmãos?
Mas a pessoa que é CLT, que é carteira assinada, né, que está firmado na empresa, quando ele trabalha além do período dele, ele ganha ou não ganha? Ganha porque gera a hora extra, né? Gera hora extra, então ele ganha, ou seja, quanto mais ele faz, mais ele o quê? Eu lembro que quando eu trabalhava, irmãos, nem férias eu tirava. Eu passei 10 anos na empresa, tirei uma férias só. E depois, pastor, não quis mais saber de férias. Porque a experiência não foi boa, não. Saí de férias, gastei o dinheiro todo. Quando voltei, voltei como? Que nem bucha de branco, liso. Aí fiquei um mês inteiro para pegar dinheiro. Aí eu falei, não quero mais saber desse negócio, não. Aí daí para cá eu comecei a vender as férias, irmãos. Até o dia que eu trabalhei lá, todas as férias minhas eu vendia, não estava nem aí. Não tirava uma férias. Então o que é que acontece, irmão? Você trabalha, você se envolve, e por causa da recompensa, aquilo muitas vezes atrai a pessoa. Mas se eu trabalhar mais, se eu produzir mais, eu vou ganhar mais. Presta atenção nisso aqui. Eu tenho um cunhado que ele foi gerente dessa loja, rede de loja chamada Magazine Luiza. E ele foi trabalhar numa cidadezinha aqui, pro lado de Luiz Eduardo Magalhães. Esqueci o nome da cidadezinha lá agora. E ele, quando ele chegou lá, ele estranhou, porque ele veio naquela de correria, né? De movimento, de tá. Aí chegava lá, o pessoal, os vendedores lá, ficavam assim, ó. Entrava cliente, se o cliente quisesse comprar, amém. Se não comprasse, aí ele chamou os funcionários e fez uma reunião. Ele, rapaz, os clientes entram e saem, vocês não atendem, vocês não tal. Não, mas você tem que trazer, tem que mostrar o produto, tem que falar. Porque presta bem atenção, se vocês conseguirem vender e no mês você atingir uma venda de X, o salário de vocês melhora. Porque o comércio é assim, né? Tem um salário base, né? Assim, dele lá que é do comércio, e mais as comissões, né? Aquilo ali é para quê? Para obrigar o funcionário o quê? Né? Então o que é que acontece? Ele começou a conversar e tal. Aí disse que uma das meninas que estava lá, uma das moças lá, tá bom, eu vou fazer. Aí ela colocou em prática. Quando ela colocou em prática, ela conseguiu bater um valor, como eles falam lá, meta, né? E aí, quando ela bateu aquela meta, que no final do mês ela foi receber o salário, estava lá o salário maior. Aí ela chegou para ele, seu Irã, olha meu salário, ele viu, não já é bom? Por quê, pessoal? Ela ganhava só aquele saláriozinho base lá do comércio. Descontava, quando ela trabalhou e viu que o negócio melhorou, aí ela ficou contente. Como os outros viram que ela ficou contente, todo mundo começou o quê? Ele, rapaz, o que eu quero é isso, eu não quero que vocês se escravizem não, mas você trabalhando mais, vocês vão ganhar o quê? Mais. Isso acontece com a gente também, irmãos. Só que a pessoa começa a se envolver muitas vezes, na maioria das vezes, não são todos, mas uma maioria, se envolve demais com o trabalho, com outras coisas assim, e esquece de buscar quem? A Deus. Esquece de buscar a Deus. Eu aprendi com um antigo líder que eu tinha aqui no estado, ele dizia para a gente assim, pastores, as 3 principais coisas que derrubam o homem, as 3 principais coisas, e isso serve para vocês também, que derruba o homem, quando eu falo homem, é que eu falo dos 2 gêneros, homem e mulher. Com o pastor. Dinheiro. Dinheiro. Porque a pessoa, quando ela põe na cabeça, no coração de ganhar dinheiro, se ela não vigiar, e isso é bíblico, a palavra de Deus diz pra gente, o dinheiro é a razão de quê? De todos os males. O amor ao dinheiro. Não é o dinheiro a cédula, a moeda, mas o amor. O sentimento que o homem agora coloca no dinheiro é o princípio de todos os males. Então, o dinheiro é um dos que derruba o homem.
Um outro, no caso do homem, a mulher, e no caso da mulher, o homem. Vê quantas pessoas têm se dado mal nisso aí. Vê quantas famílias têm se destruído por causa disso. Sim ou não? Tá tudo bem ali, tudo tranquilo. Entrou uma terceira pessoa no meio do casamento. O que é que acontece muitas vezes? Acaba. Eu conheci um vereador lá em Itabuna. Enquanto ele não era vereador, ele era uma pessoa simples. Né? Era ele, a mulher e os filhos. Criava os filhos na maior luta lá, mas criava direitinho e tal. Passou a ser vereador. Aí vereador começa a ter influência, né, e tal. Aí conheceu uma outra mulher lá. E começou essa mulher para cima e para baixo. Acabou o casamento. Largou a de casa, acabou o casamento. E para cima e para baixo. Aí acho que foi pro segundo mandato de novo. Os filhos foram crescendo. Parece que 2, se eu não me engano, se tornou policial militar. Os meninos se tornaram, 2 se tornou policial militar. Que eu conheço, né? E aí, depois ele não conseguiu mais o quê? Se reeleger. Aí não conseguiu se reeleger, aí começou a gastar o quê, pessoal? O que tinha. Quando o que tinha agora acabou, o que foi que aconteceu? Ele adoeceu, e a mulher agora fez o que com ele? Ele só voltou para casa porque os filhos tiveram pena dele e trouxeram para casa. Mas acabou tudo, irmãos. Então, dinheiro, mulher e o outro inveja. Dinheiro, mulher e inveja. 3 males que destroem a pessoa. E a Bíblia chega até a falar que a inveja, ela é a podridão de quem? Dos ossos. Você vê o quão terrível é uma pessoa invejosa, irmãos. O quão terrível. E outra, viu, crente? Estou dizendo porque eu já ouvi algum crente falar assim: eu tenho uma invejinha gospel, uma invejinha santa. Não existe isso não, viu? Alguém falar para você que a invejinha dele é santa, amarre, repreende. Diabo, sai! Solte essa boca. Que a pessoa inventa esse negócio aí, e não está sabendo que isso é o quê? Mal. Então o que é que acontece? A pessoa se envolve com um bocado de coisa. E nisso que as pessoas têm se envolvido, e principalmente nós que fazemos parte do povo de Deus, às vezes também começamos a nos envolver, a dar atenção para muitas outras coisas, acabamos esquecendo de um detalhe, irmãos, de ficar firme onde? Por quê, pastor? Tiramos a atenção muitas vezes do Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, não é bem assim não. É. Porque quantas pessoas que você conheceu que estão na igreja, hoje estão afastadas, e quando você fala, diz que não está tendo tempo de vir na igreja. Quando você fala, diz que, não, eu estou sem tempo, mas deixa eu ter a folguinha. Por que tem a folguinha? Porque está priorizando o quê? E onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Quando a pessoa prioriza a Deus, quando Deus é o tesouro dela, ela faz de tudo para estar nos cultos da igreja dela. Ela faz de tudo. Ela vem cansada. Mas ela vem. Porque ela prioriza quem na vida dela? Jesus. Ah, hoje é domingo, eu agora vou na praia, vou não sei aonde. Tudo bem. É pecado a pessoa ir na praia? Vai depois do culto. Ah, mas aí já é meio-dia, pastor. Problema, primeiro o seu Deus. Depois que você se encontrou com Deus, aí você vai para sua praia. Vai para o seu churrasco. Tá entendendo, pessoal? Ah, pastor, mas eu deixo para vir de noite. Não vem. Não vem. Como é que o senhor disse que não vem? Porque a pessoa vai para a praia, vai tomar banho de mar. Aquelas ondas bate no corpo do povo. Aquela água salgada. Aquele movimento da praia ali. Quando a pessoa chega em casa, ela chega como? O corpo só quer o quê? Ela vem para a igreja?
Você vai enganar outro, a mim não. É? A mim não, rapaz, tô de cabelo branco. A barba já tá toda branca, ó. Né? Então, para enganar aqui tá dando trabalho. É? O que é que acontece aqui, pessoal? Só que o Senhor Jesus Cristo, ele falou para aquele povo lá e serve para nós, principalmente nos dias de hoje. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Porque daquele dia e hora ninguém o quê? Sabe. Se você soubesse que Jesus vinha hoje, você ia fazer o quê? Todo mundo ia querer se consertar, sim ou não? Mas ninguém sabe. Aí ele vem e diz, cá, ó, nem os anjos dos céus, não adianta você orar para Miguel, para Gabriel, não adianta. O pastor, e a pessoa ora assim? Bom, eu conheci um rapaz que ele, um dia falou comigo, pastor, quando o senhor estiver orando, for fazer oração da fé, o senhor fala assim, Arcanjo Miguel, vem com sua espada de fogo. Eu falei, epa, para com isso. Nós temos que orar em quem, pessoal? Nós temos que invocar o nome de quem? Cuidado com certo ensinamento aí. Porque diz que chamava Miguel e Miguel vinha cortando todo mundo com a espada. E tal, não. O Jesus que nós servimos, o Jesus que eu conheço, que eu sirvo, ele diz, em meu nome expulsarão quem? Os demônios. E eu já vi cada tipo de entidade manifestar e bater em retirada, correr. Já vi cada milagre bonito acontecer na vida das pessoas. Como é que eu vou deixar de invocar o nome desse Jesus para invocar um arcanjo, um querubim? Não. Os anjos são mensageiros de Deus a nosso favor. Nós invocamos o nome de Jesus e Jesus dá ordem a eles, vêm fazer o trabalho. Amém, pessoal? Então, o que é que acontece? Ó, nem os anjos dos céus sabem. Não adianta você ficar, ô Miguel, que dia que Jesus vai vir? Ele já está com a mala pronta para ir buscar a igreja? Não. Atenta porque a palavra de Deus diz que só quem sabe é quem? O Pai. Só o Pai sabe. E mais ninguém. Mas aí ele traz para a gente a advertência. Ele fala para a gente aqui, ó. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho de quem? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em até o dia em que Noé fez o quê, pessoal? Entrou na arca. Presta bem atenção aqui. Tente se reportar lá nos dias de Noé. Época boa, né, pessoal? Não tinha internet. Olha. Não tinha o talofone também para abusar na reunião. É? Então, quer dizer, pessoal, o que é que acontece? A Bíblia diz para a gente que Deus olhou lá do céu para a terra e todos os seres estavam nus e patentes aos olhos do Senhor. Todos os seres estavam nus e patentes aos olhos do Senhor. Só que a Bíblia diz que Deus olhou de lá e viu um dos seres que ele fez, que ele formou, e ele se desgostou com esse ser. Ele se arrependeu de fazer esse ser. Foi a serpente, não foi, gente? Foi a serpente? Hã? Foi não? A serpente assombra, não assombra? Assombra ou não assombra? Imagine você indo aqui para casa e encontrar aí umas serpentes no meio do caminho aí. O que é que você faz? Hã? Mas foi a serpente?
E as bichinhas são perigosas, né? Eu fiz um curso de meio ambiente lá na empresa que eu trabalhei, de segurança. Aí o pessoal falava assim, para o instrutor lá, né? Ah, porque esse tipo de cobra aqui não é venenoso. Eu, qual, professor? Então isso aqui eu falei, eu mato do mesmo jeito. A mesma porrada que eu dou na perigosa, eu também dou nela. Mas o senhor Alessandro não pode matar. Eu que não posso morrer. Eu vou ver a cobra e não vou matar. Porque tem lugar que não pode não, né, gente? Tem lugar que não pode matar, não. Eu tava conversando com quem foi, rapaz. Alguém me falou que tem uma casa aqui pro lado é a cidadezinha aqui perto, Madre de Deus. Tem um negócio de uma ilha pra lá pra dentro, né? Tem um negócio de uma ilha ali dentro, ali pra Madre de Deus ali. Aí diz que lá tem um negócio do meio ambiente lá que não pode matar as cobras, não, as serpentes, não. Mas sabe que num lugar desse ele nem me convide para passar metade de um dia. Então já sabe que não me chama para passar o dia todo em nenhuma semana lá. Por quê, pastor, meu amigo? Eu vou estar lá, as cobras passando para um lado e para o outro, eu vou ficar naquele lugar? Não vou. Então quer dizer, pessoal, mas Deus se arrependeu de fazer ela? Mesmo a serpente usando de uma astúcia e enganando a Eva. Deixa eu te falar aqui um negócio aqui. Se a gente parar para observar, a serpente, ela só fez trabalhar algo que já estava no coração de quem? De Eva. A pessoa fala, a serpente enganou. Não, já tinha algo, já tinha uma curiosidade, um sentimento, já tinha algo no coração da Eva lá. A serpente só fez aguçar. Sabe quando você está com desejo de algo e alguém vem e fica te aguçando para você fazer? Sim ou não? Se reporta aí vocês que são mais velhos na época do colégio lá, 12, 13, 14, 15, 16 anos, que tinha aquele coleguinha que ficava te abusando e você, eu vou quebrar ela no pau, eu vou dar umas cacete nela, eu vou dar umas porradas nele. Aí como é que a gente brincava? Para poder fazer a guerra mesmo, para ver o pau quebrar e o pau cobrir para todo lado. Como é que era? Tava na cabeça, se tu é homem, pega o de cá. Se tu é mulher, pega o daqui, vai buscar o cabelo lá. Não era assim? Quem já fez isso aí? Graças a Deus que eu nunca fiz pouco. Eu nunca fiz pouco. Ó, aguçava, mas quem é que ia estar no coração para brigar? Hã? O outro. Então o que é que acontece, irmãos? Mesmo a serpente, que levou a culpa de tudo, aí depois da serpente, o Adão, né? Que a Bíblia diz pra gente que o nosso primeiro homem, o primeiro pai pecou, aí foi Adão, né? Primeiro homem, o seu primeiro pai pecou. E por conta disso, até hoje a humanidade o quê? Sofre. Por quê? Porque Adão, apaixonadão pela Eva, dado você que viu esse negócio de paixão, viu? Você abre a boca e diz, eu sou apaixonado. Sou apaixonada. A moça conhece o rapaz, não sabe nem se vai prestar. Ô moça, você conheceu o rapaz, você quer saber se ele vai prestar para você? Procure saber o comportamento dele, o tratamento dele para com os pais dele. E da mesma forma você, rapaz, procura saber como é que essa moça trata os pais dela. Porque o povo mais experiente, ó, o nosso povo mais experiente, pode perguntar para aqui, aqui os que estão aqui, ó, na igreja aqui, ó. Os experientes aqui que tem 65, 70, 80 anos aí. Pergunte a ele. Isso aqui, professor de faculdade, de colégio, não ensina não. Mas a ciência, a sabedoria dos experientes diz que aquele que não é um bom pai, não vai ser o quê?
Ou aquele que não é um bom marido, um bom filho, não vai se tornar um bom o quê? E aquela que não é uma boa filha, não vai ser o quê? Casa, besta com ela. Casa. Ela peita o pai, não respeita o pai, não respeita a mãe, vai te respeitar? Então, palha põe aí, pessoal, na sua cabeça lá, quando você tiver de bobeira. Vai! Então, o que é que acontece, irmãos? O homem aprontou tanto, Deus olhou para o leão, Deus olhou para a onça, para o leopardo, Deus olhou para o tubarão, olhou para tudo que é bicho feroz. E falou assim, eu não posso matar esses bichos, não posso destruir. Mas aí Deus olhou para quem? Para o homem. E viu que o homem era o pior ser que existia onde? Na face da terra. Porque presta atenção. Leão, quando ele pega uma presa que ele mata, é para quê? Hã? Você já viu um leão com 38 da cintura, vou te matar, pá, e deixa o corpo lá? É assim? Você já viu uma onça na esquina aí? Pá, matou e deixa lá? Não. Toda fera, todo animal feroz, quando ele mata o outro, é para o quê? Para se alimentar. Ele mata o outro, mas a cria dele ele protege. E o homem mata hoje por causa de quê? Hã? Mata só pelo prazer de simplesmente matar. Deus olhou para a humanidade, viu que a situação era tão trágica, tão ruim, que Deus falou, eu me arrependo de ter feito quem? O homem. Agora, naquilo que ele observava, a maldade, a crueldade, tudo que não presta da raça humana, aí Deus olha de lá e vê quem? Noé. Deus vê Noé. E Deus viu que Noé tinha algo que diferenciava ele dos outros, o quê? Está vendo você? Que nós precisamos ser diferentes. Você fica atrás de querer ser igual. Não é para você ser igual. Deus te chamou para ser luz do mundo e sal. Se Deus quisesse que você fosse igual, Ele te chamar para ser tomate, cebola, alho, coentro, isso aí. Mas observe, irmão, luz, onde ela chega, faz o quê? Bota a escuridão para correr. Sal, dá sabor, tempera e tem vários outros benefícios, não é assim? Tem vários benefícios. Então Deus olhou para Noé e viu que Noé era uma pessoa diferente. E aí ele tocou no coração de Noé. E os outros só queriam o quê? Farra. Era farra para lá, farra para cá. E bagunça para lá, bagunça para cá. E era chiclete com banana, era aquela festa toda, aqueles carnaval, aquela confusão. Rapaz, era tanta banda tocando lá. E o pau quebrando. E era mulher com mulher, homem com homem. Ou não era assim, não? Era assim, rapaz. Era. Naquela época, a bagunça já comia solta. A bagunça já era, a desordem já comia solta lá já. E aquela confusão toda, aquela bagunça toda. Aí Deus olhou e falou para Noé, Noé, faz a arca. Eu vou trazer uma grande chuva para o mundo, vai alagar tudo. Quem ficou com medo da chuva essa semana aí? Quem ficou com medo aí? Porque de segunda para terça-feira, todas as sirenes de Salvador tocaram. Todas.
E você imagine quando aquela sirene toca, é falando o que pro povo? É assim ou não é? Todo mundo aí, o pessoal que mora na Baixada, meu Deus, eu fiquei preocupado. Eu fiquei preocupado. Porque lugares mais altos a água estava chegando, imagine certos lugares aí. Então quer dizer, pessoal, aí Deus começou a falar para Noé, e Deus não avisou para Noé em vão, não, gente. Tinha um propósito ali. Aí Deus construa a arca. Você vai pegar a metragem dela assim, ao comprido, assim, de largura, e não sei quantos metros para cima de altura. Vai fazendo assim, assim, assim. E de acordo Deus passava a instrução para Noé, Noé fazia a arca. E certamente eu acredito que ali também era uma forma de evangelizar o povo. Como pastor, hoje nós falamos para pessoas como, gente, se prepare, prepare o seu coração, porque quem é que está vindo? O Senhor Jesus. Jesus está voltando. Se ele te pegar nessa condição, o que é que você vai fazer? Então eu acredito que aquela arca também era uma forma de evangelizar. Só que em vez de Noé falar que Jesus estava voltando, nós dizer que quem estava vindo? O dilúvio, a água. A água. A água está vindo aí e vai acabar com tudo. Vocês se orientem, vocês se consertem. E eles falavam o que com Noé? Zombavam. Não era assim? Zombavam, e aquela coisa toda. Noé, rapaz, vocês se... Olha, tá vindo dilúvio, vocês tomam jeito e tal e tal. Que nada a gente quer é farra aí. E é de dar água na boca. E o pau quebrava. Era. E os meninos novos lá olhavam para o outro lá e começavam a se namorar. Não tinha poste que nem a gente tem hoje, mas tinha aquelas árvores lá e se encostava na árvore, ficava tudo um só. Você olhava assim e não via quem era quem. Que nem assim que é os namoros assim. Aí fora aí, o cara encosta no poste, mas a menina, você olha, você só vê o poste. E não sabe quem é o resto. Por quê, pastor? Porque menino é um negócio brabo. Faz até vergonha. Né? E aquela farra, aquele negócio todo. Aí outro dizia, vamos casar. Aí iam casar. E toma-lhe festa. E toma-lhe comida. E parece que os crentes daquela época não se converteram, que até hoje a gula acompanha o crente. Ô pastor, observe aí. O crente diz como assim, como é que é o crente? Crente não bebe. Mas o quê? É assim ou não é? Isso aí é o diabo da gula. É o capeta da gula. Que ô bicho para comer desordenado é crente, irmão. Tu é maluco? Tudo é com ordem e o quê? Decência. E eles se envolveram lá e tal. Só que ninguém preparou o que, gente? Deixa eu falar para vocês aqui. Em uma linguagem figurativa, aquela água do dilúvio representava Jesus, como também aquela arca. A arca, que era a salvação, né? A arca da salvação. Amém, pessoal? E ao mesmo tempo a água também. Então aquela arca ali, o tempo de construção daquela arca foi um tempo para as pessoas se prepararem, pararem, observar suas vidas, se consertarem. Tá vindo esse dilúvio aí, olha esse velho aí meio doido aí, meio despirocado, tá falando, vamos nos consertar, a gente não sabe o que vai acontecer, vamos nos consertar e tal, porque ninguém sabe quando é que vai chover. Mas não, só buscar as farras, só buscar os seus desejos, suas vontades, satisfazer seus desejos naquele momento.
e não estava se importando com mais nada. Vê o mundo hoje como é que está. Vê o mundo hoje como é que está. Quando você fala aí fora das pessoas para Jesus, eu digo Jesus para as pessoas aí fora, como é que elas fazem, como é que elas agem. Vê se hoje, quando você abre a internet, você não vê meio mundo de gente falando mal dos evangelhos. E o pior, e o pior, e o pior. Vou dizer para você com 90% de chance que quem mais fala mal do crente é o próprio crente. Eu falo com 90% de propriedade que quem fala mal do crente é o próprio crente. Vê. Se muitas vezes aí não fica um confrontando com o outro, igreja contra a outra aí. Vê na internet como é que tá. Vê na internet. Uns dias atrás eu vi um negócio na internet, aí eu copiei e mandei até para dois pastores meus. Que foram dois líderes meus que eu tinha. Eu copiei e mostrei. E quem botou lá não era. Quem estava fazendo não era pessoa do mundo, não. Era crente. Botaram assim. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é o caminho. E nós somos o pedágio. Agora, quem é desses nós aqui? Botaram a foto de 4 pastores. De 4 homens de Deus. E um dos homens de Deus que estava na foto era o nosso líder aqui na terra, o missionário. Aí quando eu vi aquilo, eu copiei. Aí mandei na época, acho que pro pastor Écio Chagas e pro pastor Zeferino. Olha para isso aí, ó. Eles, rapaz, como é que pode? Que absurdo, que não sei o que. Quer dizer, pessoal. Zomba, escarnece, né? Zomba, escarnece da gente, aquela coisa toda. E ninguém faz nada, pode observar. Quando eles escarnecem, quando eles fazem as coisas contra o cristão, ninguém se levanta lá. Quando fala de qualquer outra coisa aí o pau quebra. É intolerância, né, religiosa, aquela confusão toda. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos, a arca naquela época representava ali a salvação. Pastor, é a salvação para quem? Para aqueles que quiseram o quê? Que desejaram a salvação. Foram todos? Não. Você vê que de uma humanidade toda, quando se salvar, igreja? Noé, a esposa, os 3 filhos e os 3 olhos. Por que entraram? Por que se salvaram? Porque entraram onde? Na arca. E hoje, quem deseja ser salvo hoje? Você também, nós também precisamos entrar na arca. Precisamos entrar na arca. E essa arca hoje é Jesus. E uma hora essa água vai vir também. Que água, pastor? Que é Jesus. E da mesma forma que muitos foram destruídos naquela época, muitos também vão ser destruídos agora. Por quê, pastor? Porque quando Jesus vier, ele vai levar todo mundo? É todo mundo que vai? Então não adianta a gente ficar na igreja, mudar nosso tipo de... É assim ou não é? Imagine. Todo mundo aqui que se converteu a Jesus, abriu mão ou não abriu de algo? Abriu ou não abriu? Todo mundo abriu.
Teve gente aqui que aos domingos estava em casa fazendo feijoada, e aquela coisa, estava na praia, era cortina, era cinema e tal. Aí se converteu, fez o quê? Agora é o quê? Igreja. Porque presta bem atenção. Eu comecei a frequentar a igreja em 98. 99 eu me batizei. Dei quase um ano de trabalho para o pastor Ailson. O pastor Ailson corria feito um doido atrás de mim. E eu só nos pagodes, só na zoada e tal, e ele atrás. Aí conseguiu. Aí, ele mais um chamado Josevaldo. Aí conseguiram, me firmei na igreja. De lá para cá, eu falo por mim, né? Qual é a minha rotina? Antigamente era casa, trabalho, casa, igreja. E hoje? É só igreja, irmão. A gente pode dizer que eu moro na igreja e passei em casa. Pergunta para os meus filhos, pergunta para minha esposa ali, quanto tempo tem que eu almocei em casa um domingo com eles? Quanto tempo tem que eu almocei um domingo em casa com eles? Tá entendendo aí, pessoal? Então a gente mudou, a gente sacrificou. Aí imagine você agora. Se todo mundo, quando Jesus vier, não. Abrir a porteira, pode passar todo mundo aí. O que você vai falar? Peraí, quer dizer que eu fiquei esse tempo todo? Se eu soubesse, eu estava na farra também. Você não era? Ia curtir lá o forrozão. Mas você abriu mão, gente. Você aceitou a proposta que foi colocada para você. E se você aceitou essa proposta, aprende. Já não é o seu desejo, já não é sua vontade, não é mais a nossa vontade, o nosso desejo não. Pastor, e minha vida? Que vida? Que vida? A nossa vida acabou quando nós aceitamos quem? E agora é o quê? E manda quem pode, obedece quem tem o quê? Acabou, você tem juízo? Quem tem juízo aí? Então obedece a Jesus, acabou. Mas a minha vida acabou, você não aceitou Jesus? Manda quem pode, quem é que manda? Jesus, que obedece a gente. Acabou. Agora, pastor, não estou contente com isso. Vá lá para fora e quando Jesus vier, vá para o inferno, acabou. Porque ninguém sabe o dia nem o quê? A hora. Ninguém sabe o dia nem a hora. Deixa eu perguntar para vocês aqui, quem sabe que vai morrer hoje aí? Quem quer morrer hoje aí? Alguém fez até o sinal da cruz aí, ó. Cruz credo. Né? Porque se alguém quiser morrer hoje, pode vir aqui que eu vou fazer a unção. Já botei até o nome dela. A unção do passa dessa. Agora só não vou dizer se é para melhor. Aí é com você. Bota a mão aqui na cabeça e já digo logo, pode levar, pode ir. Acabou. Ninguém sabe, pessoal. Porque se a pessoa soubesse o dia da morte dela e a hora, ela ia se preparar, e eu não ia. Sim ou não? Lá na minha terra, o pessoal inventou um negócio lá antigamente. Ainda tem hoje, né? Ainda tem. Agora você vai ver o que é a estratégia, o marketing, né? O marketing. Chegou lá na cidade um negócio que era serviço de auxílio fúnebre. Serviço de auxílio funerário, alguma coisa assim. Aí o vendedor chegava na porta do pessoal, batia lá. É o que é isso? É tal, quero não. Isso é agouro. Porque era para vender plano o quê? Funerário.
Aí o pessoal só fez mudar o marketing. Em vez de botar serviço de auxílio fúnebre, acho que ele botou agora serviço de auxílio à família. Só que veio de caixão do mesmo jeito. Você entendeu como é que é o negócio, pessoal? Entendeu? Ele só tirou o negócio de quê? Fúnebre. Porque quando fala fúnebre, todo mundo entendia que era o quê? Aí eles tiraram o negócio de fúnebre e deixou só serviço de auxílio à família. E aí o que é que acontece, irmãos? Só que esse é o nome propar. E quando você vai lá no nome razão, não sei o que lá, de luto. Organização de luto. O pastor, como é que o senhor sabe? Porque eu tenho esse plano. Eu passei na beira da morte, aí eu falei, eu vou fazer o plano que qualquer coisa. Qualquer coisa, né? Então quer dizer, irmãos, ninguém sabe, gente, mas mesmo assim, até as pessoas que pagam um plano desse, elas não querem morrer, não sabem. Tem gente que até desiste, eu estou pagando esse troço já não sei quanto tempo, não, deixa eu falar. Agorando, chamando a morte, não, para, fica para lá. Então quer dizer, irmãos, o que é que a gente tem que fazer aqui, pessoal? Nos prepararmos para o quê, pessoal? Preparar a nossa vida para esse dia, para esse momento. Porque um dia o Senhor Jesus Cristo vai vir. Noé levou não sei quanto tempo para fazer aquela arca. Foi anos que ele levou para fazer aquela arca. E enquanto a arca não ficou pronta, a chuva não. No dia que ele falou assim, está pronta, a chuva caiu. E quando o povo se deram conta, quando a humanidade se deu conta, já estava com água acima de quem? Do pescoço. E foi uma água tão grande, tão violenta, que a maior árvore do mundo sumiu debaixo d'água. Por quê? Já era qual o propósito aí? Hã? O homem não achar um lugar para o quê? Observe. Deus tem dado para nós a oportunidade. Só que até quando Jesus vai ficar esperando para vir? Esse dia e essa hora já está determinada por Deus, irmãos. Pastor, e a nós cabe o quê? A cada dia aplicar o nosso coração e conhecer a quem? Ao Senhor. Igreja do Senhor Jesus Cristo. De velho a pequeno, a jovens. Se prepare, pessoal. Não permita que o vosso corpo destrua a vossa alma. Que recompensa dará o homem ao seu espírito, à sua alma? O mundo está pegando fogo aí, as coisas estão pegando fogo, está acontecendo. Aposto que alguém aqui nessa manhã para vir para a igreja, alguém reclamou em casa. Já vai? Já falou com ironia. Aí você chama, vem. Mas você responde pela sua vida. Se prepara. Busca o seu Deus. Observe aquilo que precisa melhorar diante do Pai. Melhore. Por quê, pastor? Porque desse dia e hora ninguém, somente o Senhor Jesus. O Senhor Deus. E o Senhor Jesus vai vir buscar a igreja dele. E quando ele vier buscar a igreja dele, onde é que você quer estar? E com quem você quer ir? Então, que você pegue essa mensagem, traz para o seu coração
Guarda contigo. Deixa quem quiser falar, falar. Deixa quem quiser ir pro forró, ir pro forró. Você se apegue, se une a Deus. Deus é contigo e vai te abençoar. Alguém fala, pastor, mas eu sou jovem. Aí eu conto a ilustração que diz assim. O rapaz foi convidado para ir para a igreja e falou que ia para a igreja, se arrumou para ir para a igreja. Aí quando ele estava indo para a igreja, caminhando para a igreja, o diabinho encostou no ouvido dele, cara. Você vai para onde? Ah, eu vou para a igreja. Fazer o que na igreja? Você não sabe que igreja é lugar de velho? Igreja só tem velho. Não, mas não, rapaz, você é novo. Aqui, ó, quer ver? Ó a juventude na praça. Aí tava lá os jovens na praça jogando bola, correndo, pegando piculha, namorando, na festa, aquela farra toda. Aí levou ele numa igreja que só tinha velho. Chegou na igreja, tá os velhos lá. Só velho. Ele aí. Onde é que você tem que estar? Aí? Ou naquela praça ali jogando dominó, lá, os velhos aposentados jogando dominó? Ou na juventude lá, curtindo e tal? Quando você envelhecer, você faz o quê? Aí você vem para a igreja. Aí o rapaz seguiu aquele conselho. Foi para o mundão. E aí é farra, é zoada, é aquela coisa toda. A idade vai passando, que a idade chega para todos nós. E assim ou não é, pessoal? Sim ou não? Ó. Quem não quer ser velho aqui, morre logo. Porque o remédio para a pessoa não chegar a ser velho, e já vou dizendo, todo velho é rabugento, é chato mesmo. Ô pastor, eu já estou ficando. Só tem a vantagem aqui, né? Chego nos bancos, aí no lugar, coroa, ô meu senhor. Aí eu já levo vantagem disso aí. Né? Aí pegou o rapaz, mostrou lá o velho, o rapaz olhou, só tinha velho, ele foi pro meio da juventude. A idade foi chegando, foi ficando velho. Quando ele se viu velho, aí ele é. Agora eu vou para onde? Para a igreja. Agora eu vou para a igreja. Aí quando ele vai para a igreja, o que é que aparece agora? O diabinho aqui no ouvido dele. Você é para onde, rapaz? Vou para a igreja. Já tô velho, o mundo já não importa mais para mim, agora eu tenho que ficar para ir para a igreja, para quando Jesus voltar eu tá salvo, né? Igreja é lugar para velho? Ah, velho, ó. Ah, rapaz, igreja é lugar para menino novo. Aí pegou e falou, quer ver? Aí levou ele naquelas igrejas, só tinha juventude na igreja. As luzes piscando, os jovens tudo dançando, e glória a Deus, e aleluia, e tal, e aquela coisa. Até o pastor era jovem. Tudo jovem, aquela tá. Lugar de velho ali, ó, na praça, jogando dominó, tomando a pinguinha, esperando o dia passar. Já tá velho, o que vai fazer de igreja? Aí o rapaz fez o quê, irmãos? Deu ouvido para ele e fez o quê? Perdeu a salvação. Cuidado com conselhos que dão para vocês aí. Cuidado com conselhos. Atenta. Nem todo o conselho vem da parte. Aquele negocinho de você não precisa estar na igreja todo dia. Você não tem que estar nessa igreja todo dia. Toda hora, esse negócio de toda hora orar. Vigia. Você é de Deus. Seja velho ou seja jovem. Se firme com o seu. Porque ninguém sabe o que, pessoal. Guarda contigo. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.